Fazer o vídeo aqui da nossa última aula. Então, nós conversamos um pouquinho sobre enzimas e vamos só retomar aqui o que nós falamos. Esse material pode ficar para vocês como um material didático, para vocês buscarem informação. E é o seguinte, então, enzimas, como a gente conversou, a gente tem umas coisas muito interessantes sobre elas, né? Elas, por exemplo, a gente sabe que é possível fazer mais de 5.000 tipos de reações bioquímicas conhecidas. Provavelmente existem outras mais que a gente nem conhece ainda e que podem facilitar, podem ser utilizadas como aplicação tecnológica, ainda não feita pelo homem. Sem elas a gente não existiria, porque a vida como a gente conhece, né, formada em células e organismos unicelulares e multicelulares, dependem intrinsecamente de reações enzimáticas. E um dos grandes motivos para isso é que as velocidades de reações, ou seja, os processos vitais para a vida, elas necessitam de uma certa velocidade, só conseguida através do uso desses catalisadores biológicos, que são as enzimas. Aqui um exemplo que a gente comentou em aula, que é essa enzima aqui, a orotidina 5-fosfato-descarboxilase, que ela possibilita que uma reação que demoraria, pela sua própria cinética, mais ou menos mais de 1 milhão de anos, ocorra em milissegundos. Então essa reação aqui, ó, ela remove esse grupo carboxílico aqui na forma de CO2, formando essa outra estrutura. Essa reação ela é extremamente desfavorável em termos de química, porém, com o auxílio desse catalisador, ela ocorre em milissegundos. E uma outra característica interessante de enzimas que a gente conversou é que elas são muito específicas, né? Então, por exemplo, moléculas muito parecidas, como por exemplo lactose e maltose, dependem para serem clivadas de enzimas muito específicas. Então, a lactase, ela consegue degradar a lactose em galactose e glicose, que é uma ligação beta-1,4-glicosídica, enquanto que a maltase ela consegue clivar uma reação muito parecida, que é a alfa-1,4-glicosídica, com bastante especificidade. Então, essa enzima aqui tem muito mais afinidade pela lactose do que pela maltose, e assim vice-versa. É claro que existem enzimas que têm uma maior afinidade, mas às vezes ela consegue clivar um substrato ou outro, mesmo que não seja o seu substrato de maior especificidade. Mas existem enzimas muito específicas que praticamente só realizam uma reação, um tipo de reação. Outra coisa interessante é que elas diminuem muito sua atividade fora da temperatura e pH ideais. Isso a gente sabe por quê, né? Porque elas são proteicas e sofrem a influência de fatores que alteram a sua conformação tridimensional, já que ela é uma proteína. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas, por exemplo, estão no sabão em pó, né, que a gente conversou. Então a gente adiciona uma mistura de enzimas para ajudar na limpeza das nossas roupas, por exemplo. Elas também são encontradas, por exemplo, no abacaxi. A gente usa isso até no churrasco para amaciar a carne. E ela é feita por uma protease, que chama bromelina. E existem outras enzimas como essas aqui, que estão no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe a sua atuação. Legal. Mais um pouquinho de história. Um pouquinho de história aqui na nossa introdução às enzimas, né? Então, há muito tempo o homem interage com produtos das enzimas, né? Porque a gente já trabalha com micro-organismos, mesmo sem saber o que eles são. E esses micro-organismos dependem dessas enzimas para fazer as suas reações bioquímicas que o homem explorou, como por exemplo na fabricação de cerveja, na fabricação de vinho. Mas mais recentemente, na história do homem, no século XVII e século XVIII, a informação que a gente tinha era que a gente não sabia o que era uma enzima, só que a gente sabia que coisas abióticas, ou seja, sem vida,
tinham atividades que pareciam biológicas. Então, a gente sabia, por exemplo, que a secreção do estômago tinha capacidade de digerir carne. A gente sabia que, por exemplo, a saliva também tinha uma atividade contra alguns tipos de substrato. A gente sabia que alguns tipos de extrato de plantas também conseguiriam converter açúcares. E apesar da gente não saber quem era a molécula atuadora, né, sobre esses substratos. Aí lá para o século XIX, 1833, Anselm Paine, ele descreve sobre a diastase, que era uma enzima. Ele não sabia ainda que era uma enzima, que era proteica, nada disso. Mas ele viu que essa diastase ela conseguia converter o amido em maltose, em moléculas de maltose, que são disacarídeos. Depois, em 1877, Wilhelm Kummer usa o termo enzima pela primeira vez. Só que o engraçado é que enzimas vieram do grego, né? E quer dizer, na verdade, aquilo que fermenta, ou o fermentador, ou o atuador no processo de fermentação. E apesar de que as enzimas, a gente sabe hoje, na verdade, são moléculas que, tudo bem, estão envolvidas no processo de fermentação, mas nós adotamos o termo fermentador, ou aquilo que fermenta, para os organismos que fazem isso, apesar desses organismos dependerem de enzimas para fazerem esse processo bioquímico. E passamos a chamar de fermento, por exemplo, leveduras, né, ou outros organismos que a gente usa em processo de fermentação. E enzimas ficou para essas moléculas proteicas que realizam reações bioquímicas, por vezes específicas. E em 1897, no final do século XIX, Eduard Buchner, ele descreve o primeiro artigo caracterizando, fazendo um estudo do extrato de levedura que era capaz de fermentar o açúcar. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar uma levedura, ele degradou, ele rompeu e matou essa levedura e extraiu, ficou com esse extrato celular e usou esse extrato, que continha as enzimas, para um processo de fermentação. Então, ele conseguiu mostrar que era possível converter o açúcar em álcool usando esse extrato de levedura, apesar de não existir células fazendo isso, né? No começo do século, ainda no fim do século XIX, quase no século XX, ainda a gente não sabia o que eram as enzimas, a gente nem sabia que era uma proteína, ou que a maioria delas são proteínas, né? E mesmo laureados com o prêmio Nobel achavam que não podia ser uma proteína, achavam que devia ser uma outra molécula, que as proteínas, na verdade, eram meros carreadores desses catalisadores para a realização das reações enzimáticas. Mas em 1926 consegue-se isolar a urease de urina a partir de um cristalizado de urease proveniente de urina, e assim conseguimos provar,